Olá, eu sou o Melfor Roga Neto, head do Comitê Jurídico da Associação dos Conselheiros do Brasil, AC Brasil. Somos um seleto grupo de conselheiros formado por executivos de sucesso no Brasil e no exterior, que ocupam posições em vários conselhos de empresas e associações de classe, que pretendem ajudar pequenas e médias empresas e startups a ter governança e, por consequência, atingir seus resultados e objetivos. Não somos uma escola de formação de conselheiros, nós promovemos educação continuada por meio de treinamentos, lives e podcasts como esse de hoje. E contamos com vários comitês para fomentar a discussão e o aprimoramento profissional. Vocês podem nos encontrar especialmente no LinkedIn e fica desde já o convite a todos a se juntar a nós através de nossas redes sociais ou mesmo para se associar através do QR Code que vai aparecer ao final desse podcast. Hoje nós temos aí a honra de entrevistar a doutora Suzy Gomes Hoffmann, nossa amiga, advogada muito competente. Ela é mestre e doutora em Direito Tributário pela PUC São Paulo, com várias obras escritas e participando muito de toda a discussão da reforma tributária. E esse é o nosso tema de hoje. Vamos falar sobre a reforma tributária. Tudo bem, doutora Suzy? Tudo bem, Prazer doutor Mel? recebê-la. Foi um prazer estar aqui e muito obrigada pelo convite. A honra é toda nossa, viu? Muito obrigado. Então, vamos começar a falar de reforma tributária, né, doutora? Quais as principais mudanças que a reforma tributária traz para o sistema tributário brasileiro? Como elas impactarão as empresas e os cidadãos? Você vê a reforma como positiva? Bom, a pergunta é bem ampla, né? E eu acho assim, eu vejo a reforma como positiva. Eu acho que nós vamos passar um caminho difícil da implementação, mas como advogada há tantos anos, né, Melford, nós que estudamos juntos, né, a faculdade, passamos, né, todos décadas aqui acompanhando muitas discussões de direito tributário. Então, discussões onde recolhe o ISS, em qual cidade, o que dá crédito para o ICMS, o que dá o crédito para o IPI, o que dá crédito para o PIS e para a COFINS. Se a gente, eu sempre falo, né? Se a gente abrir o site do Supremo Tribunal Federal e do STJ e colocar lá direito tributário, é um absurdo tanto de temas que tem, seja em recurso repetitivo, seja em repercussão geral. Então, o sistema não funciona bem com toda essa litigiosidade. Então, acho que a gente precisava pensar uma saída. Aí, eu acho que o sistema ele precisa mudar como um todo. A opção legislativa, que começou lá em 2019, foi começar pela reforma do consumo, com a PEC 45, que foi apresentada em 2019 pelo deputado Baleia Rossi, e se juntou a ela a PEC 110, que era do deputado Raul. Então, a ideia inicial era trazer, substituir a tributação do consumo e depois falar da renda e depois falar da questão da folha de salários. Eu, particularmente, eu acho que deveria andar junto a do consumo e da folha de salários, mas enfim. E aí se começou a falar assim, não, vamos começar pelo consumo. E tanto a PEC 45 como a 110, elas previam a extinção do ICMS, do IPI, do ISS e do PIS e da COFINS. A 110 previa até outros tributos. E foi isso que aconteceu. Então, a gente tem uma reforma tributária que esses tributos vão ser extintos ao longo dos anos, até 2032, e a gente tem a entrada de dois tributos que seriam muito parecidos, que é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ISS e o ICMS, e vai ser cobrado por um comitê gestor que vai representar os estados e municípios, e a gente vai ter a CBS no lugar do PIS e da COFINS, e no lugar do IPI a gente vai ter um imposto seletivo. O que eu acho que vai facilitar
é que assim, números de tributos fica parecido. O que eu acho que vai facilitar e que vai ser bom para o Brasil vai ser que a gente vai ter uma tributação parecida com muitos países, com toda a Europa, Estados Unidos não, mas com toda a Europa e com mais de 170 países, que é esse imposto sobre valor agregado. Então, uma empresa que quer fazer investimento no Brasil e tem medo do ICMS, de toda essa complexidade, vai se sentir mais à vontade. E quando terminar toda a fase de transição, o sistema de apuração vai ser mais simples. Mas a gente vai ter bastante dor de cabeça até lá. Muito caminho pela frente, né? E falando nessas mudanças, né? O IBS que vai substituir o ICMS e o ISS, né? E aí nós temos uma mudança bem conceitual no caso do ICMS, né? E também do ISS, que o contribuinte passará a ser o destinatário, né? E esse era um dos grandes problemas da guerra fiscal entre os estados, principalmente, né? Você acredita que agora esse problema da guerra fiscal vai acabar? É difícil, né? Porque o brasileiro tem uma criatividade imensa, né? Mas aparentemente sim, porque o governador e o prefeito, eles não vão ter mais o poder de dar uma isenção, né? Então, e eles nem vão querer, porque na verdade não vai ser, a indústria não vai pagar nada, né? Por exemplo, a indústria que está, eu estou hoje aqui em São Paulo, que está na cidade de São Paulo, ela não, o que ela vender não vem nada para São Paulo, a não ser que o consumidor dela esteja em São Paulo. É lógico que isso vai ser ao longo de muitos anos, então não vai ter interesse. Eu acho que nós vamos ter, até a reforma tributária traz isso, ela cria o Fundo Nacional do Desenvolvimento Regional, que vai ser um fundo em que todos os estados vão receber dinheiro da União, para justamente diminuir as desigualdades sociais. Mas mesmo São Paulo, que é o estado mais rico, vai receber. Então, eu acho que nós vamos ter uma briga pelos incentivos financeiros, mas aí não vai ser mais pelo tributo. Então, o Estado, veja que a partir acho que de 2032 é obrigado a ter esse valor no fundo. E esse valor ele vai subindo ano a ano e ele chega em quase 60 bilhões por ano. Então, é um valor muito alto que vai ser depositado. Esse valor, a gente tem muito medo, né, que ele vire fonte de corrupção, mas, por outro lado, para a empresa ou para um projeto receber, vai ter que passar por um edital e quem vai fiscalizar vai ser o Tribunal de Contas da União. Então, a gente acha que vai sair da guerra fiscal com foco no tributo e vai ter uma transparência, vamos dizer, nessa guerra fiscal, para que as empresas e projetos desenvolvam mais cada estado. Porque, veja, você também tem um problema, né? Você vai, por exemplo, para Goiás. Sem o benefício fiscal, as empresas vão continuar. Pegando o exemplo de Goiás. Né? Sem o benefício fiscal que Goiás dá, as empresas continuarão lá. E o que vai ser de todos os profissionais que trabalham? Então, possivelmente, Goiás vai substituir por um incentivo financeiro e essa empresa vai ter que entrar no edital, porque está lá uma das coisas produção de emprego, tal, geração de emprego vai ter que cumprir, sei lá, 100 empregos de munícipes, de pessoas daquele estado. Eu acho, né, Alfred? Mas não dá para cravar que não vai ter nada, né? Como você bem disse, né, o brasileiro tem uma capacidade de criação enorme, né? Nós podemos sair de um caminho e para o outro. Você está dando aí um caminho bem provável que nós possamos seguir. Então, é, nós não vamos ter mais a guerra fiscal, nós teremos a guerra financeira, provavelmente. Mas ainda assim, por exemplo, é um bolo que vai ser dividido e você sabe quanto é, né? E vai ter um pouco mais de transparência, porque como vai ter, a empresa vai ter que se aplicar para aquele edital, vai ter que sair publicado, a gente vai ter um pouco mais de transparência para onde esse dinheiro vai. Um Legal. pouquinho mais. Tá. Com essa reforma, né, quais os setores da economia que serão mais afetados pela reforma e quais as estratégias que as empresas podem adotar para se adaptar às novas regras?
Já temos isso? Já conseguimos vislumbrar isso? Porque eu acho que, que o setor que mais vai ser atingido vai ser o setor de serviços, né? Tanto que você vê, a Confederação da Indústria, ela é favorável à reforma e o setor de serviços totalmente contrário, porque a gente tem um ISS de 5%, a grande maioria do setor de serviços ou está no simples ou está no lucro presumido. É muito difícil uma empresa de serviços estar no lucro real. Então, a gente paga PIS/COFINS no 3,65 cumulativo. A gente vai passar de um ISS de 5, a gente não, né? Porque nós profissionais liberais nem isso a gente paga. Mas a gente paga um PIS/COFINS de 3,65 para uma alíquota. Vamos dizer que a alíquota cheia vai ser 27, a gente vai ter uma redução de 30%, vamos dizer algo em torno de 17, 18%. É bastante. Eu acho que a estratégia vai ser, o que vai ser bom, vai ser que entra primeiro o CBS em 2027 e depois o IBS a partir de 2029. Só que eu acho que vai ter que ter uma negociação no mercado, porque veja, muitos serviços hoje não dão crédito para os seus adquirentes, né, que estão na cadeia. E a gente vai passar da crédito, então a gente vai ter que negociar esse preço, né, porque senão o nosso cliente vai ganhar muito, né, porque ele vai ganhar o crédito e nós que vamos pagar o tributo. Então, mas eu acho que a estratégia é começar a rever os contratos, né, para o setor de serviços, e eu acho que a estratégia também para o setor de serviços vai ser trabalhar bastante para uma reforma sobre os salários. Porque uma prestadora de serviço que tem muita mão de obra, ela vai ter pouco crédito, né? E vai ter aí um problema sério. Por outro lado, eu já ouvi dizer que vai se aumentar a terceirização. Porque uma empresa que tem muita mão de obra, de repente ela vai preferir terceirizar, porque esse valor vai ser crédito para ela. Tem que estudar, né, doutor Melfi? Teria que ver realmente todo caso a Agora caso. nós teremos muito planejamento tributário para ser aproveitado nisso, né? É, muito bom. Eu também vejo a questão dos serviços, mesmo aqueles que não são de profissão legalmente regulamentada, que terão uma redução de alíquota de 30%, né? Mas não tinha o ICMS, né? E agora o ICMS está incluso nessa história toda e a alavancagem é grande e nós temos que levar em conta que é, o setor de serviços hoje ele cresceu muito na representação da receita, né, do PIB brasileiro. A prestação de serviço ela é muito substancial hoje. Mas, enfim, E eu é, vejo também um problema, eu nem sei se a gente tinha combinado conversar sobre isso depois, mas são as empresas que estão no simples. Porque quem está no simples pode continuar no simples. Então, a empresa que está no simples e que vende para o consumidor final, essa daí está tranquila, não muda nada para ela. Agora, a empresa que está no simples, está no meio da cadeia, ela vai ter que fazer uma opção. Se ela continua no simples para tudo, ou se ela continua no simples para o imposto de renda e para as contribuições previdenciárias, e para o IBS, CBS, ela vira contribuinte regular. Aí ela passa o crédito. Está na cadeia, só na cadeia, beleza. Agora, para quem faz, vende, vamos dizer, para o consumidor final e está na cadeia, faz uma coisa que é mista, e esse está com problema. Porque ou ele divide, né, faz duas empresas, mas aí ele vai ter que ficar dentro do limite. Esse eu acho que vai ter que estudar e vai precisar de muita assessoria, de muita orientação. que quem adquirir dele, se ele não ir para o sistema híbrido, né, não vai poder tomar crédito, né? Não é isso? Aquele crédito é um pouquíssimo, né, do simples É, mesmo. é isso. É. Teremos problema. Bom, é mais uma questão muito séria aí que e nós temos que levar em conta que empresa no Simples também.
tem uma representação enorme no país, né? Gigante, gigante. Gigante, 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 gigante. Você falou aí de 27%, eu é, é, também ouvi uma cogitação de que, é, bom, nós já falamos aí de benefícios, né? Porque a alíquota falam-se de 27, 28%, e ela vai ser dividida em um terço para a CBS, né? E dois terços para a IBS, pelo IBS, pelo que eu tenho visto, né? Se for 28, viraria 9,3 para a CBS e 18,7 para a IBS. E aqui, né, só por isso a gente já começa a ver essa diferença, né, nesse caso de serviços que nós estamos dizendo, que o 9,3 da CBS equivale próximo dos 9,65, que é o PIS e COFINS hoje, né? Mas os 18,7 nos serviços, por um ISS máximo de 5%, né? Tem muitos segmentos que são 2%. Aqui a gente depara-se com um aumento na carga violento, mesmo que tome crédito, né? Aliás, acho que seria muito razoável que as prestadoras de serviço pudessem tomar crédito da sua folha de pagamento, né? Porque Sim. daí eu acho até que isso incentivaria muito a, a, Formalização, né? a carteira assinada, né? Acabaria muito com pouco com questões de subemprego, tudo mais aí. Mas enfim, é, com essa reforma, uma das bandeiras que se tem é de que ela vai reduzir a burocracia e os custos de conformidade, né? Você vê que isso vai acontecer, Suzy? Eu acho que isso vai. Eu acho que isso vai porque a gente sai, como eu falei, de três apurações diferentes, né? Até quatro, né? ISS, PI, ICMS, PIS/COFINS, para uma só. Porque não adianta, né? A gente vê o comitê gestor tá falando que tá tendo uma briga, né, entre a União, estados, municípios, mas o tributo e a apuração, como eles estão colocando toda uma questão tecnológica muito forte, né? A apuração vai ser única. Então, e vai ser mais fácil, porque hoje, assim, imagina, você compra um insumo que para PIS/COFINS ele é insumo e ele dá crédito, para ICMS ele não dá crédito e para IPI pode ser que ele dê crédito. É muita confusão, né? Eu brinco, né? Quem trabalha na apuração dos três chega no dia 30 já não sabe mais do que está falando. E aqui, isso vai ser mais automatizado, né? Porque vai ter uma plataforma, que como o crédito agora ele vai estar vinculado ao pagamento, para isso, tem que ter uma plataforma da Receita e do Comitê Gestor te mostrando que você tem direito àquele crédito. E também, na própria lei complementar, já fala que o contribuinte vai receber uma declaração de apuração já assistida, em que ela vem pré-preenchida e ele só pode alterar, ele não pode criar uma nova do começo. Então, assim, em termos gerais, é para facilitar. Mas vai ter que ter um investimento em tecnologia, né? Não tem como. Essa linha que você está colocando, a reforma também vai eliminar muito a questão da inadimplência, né? Vai eliminar completamente, né? Não vai ter mais inadimplência do tributo, praticamente, porque quando. Não tem muito como ter inadimplência, porque para eu tomar o crédito, se eu sou uma empresa de geladeira, eu vou comprar a tinta, eu só vou poder tomar o crédito da tinta quando esse crédito ou ele foi pago por meio da apuração mensal, vamos dizer que eu comprei a tinta agora dia 25 de março e eu vou pagar dia 10 de maio. Então, esse valor, essa nota fiscal já entrou na apuração da empresa de tinta, né? Já entrou na apuração de março. Em abril, ela já vai ter que pagar. Em abril já entrou esse crédito para mim. Então, eu já me creditei, né? E eu só posso tomar esse crédito com esse pagamento. Agora, se por algum acaso não tiver, essa empresa de tinta não está pagando ninguém, vamos dizer isso, quando eu pagá-la,
O banco vai fazer quando eu pagar, se eu pagar por meio bancário, uma operação por instituição financeira Pix, cartão, transferência, boleto, o banco automaticamente vai fazer essa consulta. Fala, opa, não tá, o tributo dessa operação não está pago. Então, eu vou estar pagando esse boleto, nesse boleto já está calculado por fora o IBS CBS, o valor já vai para o governo federal e para o comitê gestor. É uma beleza, né? Não tem mais inadimplência. Execução fiscal, acho que a gente não vai mais fazer muito, né? A gente não vamos mais defender em Não, não vai execução. mais ocorrer execução fiscal, né? Mas essa vai ter que ocorrer um grande investimento em tecnologia para que tudo isso funcione, né? Que, você está colocando, né? Eu faço apuração mensal, mas eu vendi com 120 dias, né? Aquilo que eu vou receber do meu cliente há 120 dias, não vai ocorrer retenção ali, porque já devo ter recolhido pela minha apuração mensal, né? Então, Sim. isso vai gerar um mecanismo bem complexo, né? É, porque quando o seu cliente te pagar com 120 dias, tem que entrar o valor inteiro para você, né? Não É. pode ter essa segregação. E é essa que é a preocupação com esse sistema, se esse sistema não vai errar. E se ele errar, eles estão dizendo que em 3 dias úteis eles têm que devolver, porque senão você só vai arrumar isso na apuração, né? Então, pode ter aí um delay grande. Aí pode também estimular a volta do cheque, né? Para que não haja operação bancária, os Certo, chequinhos pré-datados. é, pode ser que com o cheque não dê, mas sei se o banco, o sistema bancário vai ter que voltar a aceitar isso, né? A minha pergunta aqui é a seguinte, né? Suzy, quais as principais diferenças entre o IBS e a CBS e como eles se aplicam a diferentes tipos de bens e serviços? Olha, na estrutura não tem diferença. Isso Não já tem está diferença. garantido pela emenda constitucional, que o fato gerador, sujeito passivo, contribuintes, imunidades, benefícios, tudo isso é a mesma coisa. O que pode ser diferente são as multas. A CBS ela tem um benefício que é específico só do CBS, que é para o ProUni, que eu me lembre de benefício, só tem essa diferença. Mas aí que está a questão, porque muitos estão defendendo, e muito o pessoal do comitê gestor, que o IBS é diferente da CBS. Não é diferente, porque o artigo 149C da Constituição está falando que eles são irmãos gêmeos, né, que têm as mesmas características. Agora, o processo administrativo, eventuais multas, tal, podem ser diferentes. Mas é só isso. Porque, por isso que eu falo, não tem muito como você fugir de apuração, de ser a mesma. O que pode acontecer, eu acho que aí sim nós temos um problema, a lei é a mesma, a emenda constitucional é a mesma. A Receita Federal dá um tipo de interpretação para o CBS e o Comitê Gestor dá outra interpretação para o IBS. Aí tudo que foi plantado cai por terra, a gente ateia fogo, porque aquilo que se tentou trazer para facilitar, você fala, bom, não, eu aceito que o aluguel de carro para diretor não é uso e consumo pessoal. Beleza, o CBS aceita, a Receita Federal aceita, o Estado não aceita. Olha aqui, maluquice. Então, para apuração de um, você pode contar o crédito e para o outro não? Faz sentido, né? Sim, o IBS, como ele vai ser dos estados e municípios, né? Os estados vão ter uma flexibilidade para definir alíquotas e os municípios também. Nós temos 5.570 municípios do país, né? Cada vez que a gente for, o contribuinte for faturar para aquele município, ele vai ter que ir lá descobrir qual que é a alíquota desse município. Como que você vê isso? É Não, óbvio me que vai ter algum parece que sistema de informática que vai vai ter facilitar um. isso, né? O que eles estão dizendo é que vai ter um sistema,
Mas o Senado ele vai colocar a alíquota de referência estadual e a alíquota de referência municipal. Então, se o município ou o estado não anualmente não estipulou a alíquota, vai ser essa alíquota de referência. Então, já vai ser isso. Agora, eles vão ter essa flexibilidade, né? Pode aumentar, pode diminuir. Eu acho difícil nos primeiros anos alguém sair da alíquota de referência para diminuir. Eu acho que talvez para aumentar, mas para diminuir não, porque aí sim você vai ter uma guerra de consumidor, né? Porque você imagina um grande supermercado. Então, você está em Americana. Se você que mora em Americana for comprar no supermercado, você vai pagar, vamos dizer que Americana a alíquota é 5. Eu moro em Campinas e a alíquota de Campinas é 4. Eu compro desse mesmo supermercado, mas como é na minha, eu encomendo, eu não fui até a Americana comprar, ele está entregando para mim, a alíquota para mim é 4. Então, eu acho que vai ter uma combinação aí para não ter esse tipo de coisa por parte do consumidor. E o que já saiu foi uma nota técnica sobre todas essas obrigações acessórias, tudo que vai mudar. E nessa nota técnica, eu já li, ela tem várias páginas, pelo que eu me lembro, está escrito que muitas informações inconsistentes que hoje passam não passarão mais. Por exemplo, estão falando que são os dados cadastrais, porque possivelmente essa alíquota vai ser dada pelo CEP do destinatário, né? Então, aí não vai ter que procurar os 5.500 alíquotas. Ainda bem, É, né? de fato, isso ajuda bem. É, e esse sistema de cashback que está sendo criado, né, para as famílias de baixa renda, como isso vai funcionar na prática? Diz que os critérios de elegibilidade, né? A gente vê muito aqui, eu tenho me deparado aqui com fatos, com informações. Hoje nós temos um Estado assistencialista que concede uma série de benefícios às pessoas com menor poder aquisitivo. E eu tenho aqui clientes que me procuram e falam assim, Melfor, quero contratar, mas a pessoa ela está recebendo a Bolsa Família e ela não quer abrir mão do Bolsa Família. Ela não quer ser registrada, ela quer trabalhar na informalidade para ela continuar recebendo o Bolsa Família, né? E isso é uma realidade que está aqui no país. Se a gente está falando isso aqui no Sudeste, você imagina em outros estados da federação aí, como isso não é muito mais até potencializado. É, Você acha que essa elegibilidade para o cashback das famílias de baixa renda pode acontecer o mesmo que está acontecendo aí com o Bolsa Família? Acho que, na verdade, o cashback, no primeiro momento, era muito a favor mais dos benefícios do que do cashback. E a partir do que eu fui estudando, eu acho que o cashback pode ser algo muito efetivo. Porque, assim, a ideia original da PEC 45 era não dar isenção para ninguém. E aí tem muito uma dificuldade, um apelo muito grande de cesta básica e tudo mais. E aí, aí são os economistas, né? O que eles falam? Olha, se eu dou a isenção para o arroz, eu dou para o pobre, mas eu dou para a classe média e para a classe alta. E, na verdade, a classe média e a classe alta comem muito mais arroz proporcionalmente do que a classe baixa. E aí que veio essa ideia do cashback. Só que ninguém acredita muito que ele vá funcionar. Aí o que está na lei? O cashback seria para as pessoas, para as famílias, consideradas aquelas famílias em que a renda daquela família é de meio salário mínimo, e ela vai ter direito a um cashback que seria, vamos dizer, no limite dos 28% da cesta básica ou de algo mais. Então, vamos dizer que se ele tem 5 pessoas que ganham meio salário mínimo, vão ter 2 salários mínimos e meio, vamos falar que a renda dessa família é 3,5. E aí vai ser feito um cálculo que de 3,5 ele vai ter devolvido 20%.
Na verdade, quem tá se comprometendo a devolver mais é a parte da União e não do comitê gestor. Então, ao todo, ele vai devolver aí esses 700, que seria esse imposto embutido no que ele gastou. Por quê? Porque quanto mais baixa a renda, maior essa pessoa ela vai gastar no consumo. Ela não consegue gastar, muitas vezes, ela não consegue investir num patrimônio, guardar dinheiro. Ela usa tudo na subsistência, pagando aluguel, comprando os itens da cesta básica. Não conseguem, para esse pessoal, eles não conseguem nem ter um carro. Então, a ideia de quem idealizou a reforma é o cashback dando certo, ter mais formas de diminuir as isenções que estão hoje, para que a alíquota como um todo do IBS e CBS se reduza e se trabalhe mais com cashback. Um cashback até para todo mundo. Não é um cashback. Funcionaria assim, até assim, olha, os seus itens, Melford, de cesta básica, você tem o direito ao cashback também. Eu prefiro te dar do que dar isenção geral para todo mundo. Então, eu acho que se esse sistema funcionar, e se, e se com isso a gente puder reduzir a isenção de itens que acabam sendo uma redução para todo mundo, e não é todo mundo que precisaria, eu acho que a gente consegue fazer uma justiça fiscal melhor. Como isso vai funcionar? Possivelmente relacionado ao CPF dessas pessoas, não necessariamente vinculado à nota fiscal, né? Eu preciso ter nota fiscal para ir lá e conseguir provar. Sabe como a gente fazia antigamente, tinha que mandar a nota fiscal? Me parece que já existe isso, eu não me lembro agora se é no Paraná ou no Rio Grande do Sul, e que dá muito certo. Vamos aguardar, mas eu acho que a ideia em si é boa, que não vai tanto para o assistencialismo, vai mais para poder calibrar a alíquota para ela poder diminuir como um todo. Bom, fazendo a justiça fiscal aí, realmente, né? Esperando que. Você falou, né, que a ideia é que com essa possa-se até reduzir alíquotas, né? Você acredita nisso? Olha, colocar Falando, assim, pensando aqui no Estado, né, que nós sempre convivemos aqui, o Estado é perdulário, ele gasta muito mais do que ele arrecada, ele tem sede de arrecadação. Essa é uma das questões que me atormentam, porque todo ano vai ser revista essa alíquota, né? E você acredita que possa, em algum momento, ter redução de alíquota? olha, eu acho que na teoria, sim. Na prática, né, com todo esse tempo que a gente já tem de vida, eu não acredito. Né? Mas eu gostaria que tivessem associações, a sociedade civil se mobilizasse para verificar, para poder diminuir, porque a ferramenta existe na lei. Agora, se isso vai acontecer, chegando quase nos 60, eu não acredito, não. Então, mas Não, aqui eu é também não. descrença da experiência, né? A gente só viu É, crescer, né? A gente só viu crescer. eu só queria que você me confirmasse o que eu penso. Então, você pensa da mesma forma que Coisa, eu, de né? Por fato. exemplo, hoje, no evento que eu estava perguntando, você acredita que vai ter a devolução rápida dos créditos acumulados? Eu falei, eu não acredito. Eu não acredito, mas a ferramenta está aqui, a lei está aqui, está tudo lindo. Na teoria vai funcionar. Agora, com essa bagagem de mais de 30 anos, não acredito. Você vê, impactos da reforma tributária, sobre o patrimônio e a renda? Essa reforma pode gerar impactos no patrimônio e na renda? Eu acho que já está gerando. Eu acho que se tem um pessoal que está correndo, é o pessoal das holdings, né? Porque teve uma mudança aqui de regra que está no PL 108, ainda não passou, né?
mas de regras do ITCMD, né? Então, todo mundo muitas vezes que tem as suas holdings, que já coloca lá para passar as cotas, já vai mudar a maneira de calcular essas cotas. Então, o patrimônio vai sim ser atingido. A renda não estava colocada aqui, né? Está nesse outro PL que chegou, mas, ao que tudo indica, vai ter sim uma modificação para o patrimônio e a renda. Então, como eu falo, a emenda constitucional já trouxe uma pequena mudança para o IPTU, uma mudança para o grande, eu acho, para o ITCMD, uma mudança relativa para o ITBI, né? Que estão lembrando que o IPTU é propriedade, sobre a propriedade urbana, que todo mundo paga uma vez por ano. O ITCMD é aquele imposto sobre os inventários, as heranças ou as doações. E o ITBI é nas vendas entre pessoas vivas, né, dos bens imóveis. Então, eu já vejo que sim. Quer dizer, afeta em tudo, né? Porque havia uma situação, né, que quem era proprietário de imóvel, todas as transações imobiliárias, em regra, né? Bom, nós temos a situação de que a pessoa física que transacionar imóveis pode ser contribuinte do IBS e CBS, né? Nesse Vai sentido, alcançar agora que até eu elas, entendi né? até a sua pergunta, o IBS-CBS ele vai tributar o mercado imobiliário, Melvin. Se tem um mercado, né? Até você fez a pergunta primeiro, eu falei do setor de serviço de uma maneira geral. Agora, se tem um mercado que está mudando radicalmente na parte fiscal e tributária, é o mercado imobiliário. Locação não pagava ICMS em ISS, vai pagar IBS. Incorporação e loteamento, compra e venda de imóveis, a gente vai ter uma litigiosidade aí, saber se pode ser fato gerador do ITBI, do IBS, CBS, vamos ter tudo isso, mas esse quem tem uma holding imobiliária de bens imóveis vai ter que refazer os cálculos. Eu já refiz, eu acho que vai continuar valendo a pena ser pessoa jurídica ainda, mas vai aumentar a tributação. Não, a locação de imóveis ela não constava na lista de serviços do ISS, né? Então não havia tributação, era uma tributação muito razoável, né? E agora, aliás, lá atrás o governo permitiu que as empresas que fossem imobiliárias pudessem optar pelo lucro presumido, né? Cuja alíquota varia de 6,5 a 6,8, dependendo aí do adicional de imposto de renda, né? Que era a ideia, né, do governo era acabar o tal dos pagamentos por fora nas transações imobiliárias, né? Que o pessoal fugia por causa de ganho de capital, tudo mais. Mas agora vai ter IBS e CBS inclusive, né? A situação vai ficar bem complexa. É, a questão é que É, também não está tão claro quem é a pessoa física, quais são os casos mesmo das pessoas físicas que não vão ser considerados contribuintes. Então, é ter três imóveis, é até o limite. Então, é, esse pessoal realmente vai ter que pagar consultor para advogado, vai ter que ir no contador, vai ter que se reorganizar, não tem jeito. bom, nós já falamos do Simples Nacional, né? As empresas vão poder ter essa opção de fazer a dupla. Elas vão ter a faculdade de continuar no regime, né? E poder fazer a apuração por fora, né? Do IBS e da CBS, né? Isso também vai causar, bom, isso vai causar a essas empresas uma complexidade maior na apuração, né, Suzy? Que elas não Vão tinham gastar essa. mais com contador, né? Não tem É, muito jeito. Vai sair, imagina, alguém faz a contabilidade no Simples, que é muito fácil, e vai passar para apurar IBS-CBS, vai ter uma complexidade maior. E realmente é o que eu falei, eu acho que as empresas que vendem para o consumidor final não tem diferença, mas quem está no meio da cadeia
vai ter que estudar, porque vamos dizer que ele é o meio da cadeia para alguém que nos. Ah, para mim tanto faz esse crédito porque eu vou acumular crédito, então não vai querer. Ou quem faz o serviço tanto para o consumidor final como no meio da cadeia. Tá certo. É, quais os impactos que você vê da reforma no ambiente de negócios e no investimento estrangeiro no Brasil? Olha, o que eu vejo as pessoas falando é que nós vamos ter mais investimento estrangeiro, mais empresas estrangeiras querendo vir para o Brasil. Eu mesmo já ouvi de um cliente que para ele isso não é bom, porque ele, como brasileiro, sabia trabalhar com os benefícios fiscais nos estados, né? Mexer com essa complexidade. A partir do momento que fica próximo de alguns países que conhecem o IVA e tudo mais, talvez para alguns segmentos não seja tão bom. Mas eu acho que para o Brasil, de uma maneira geral, vai receber mais investimentos, sim. Vai ficar mais fácil daqui a um tempo. Isso não significa que vai ficar melhor, né, para a gente daqui, mas vai ficar mais simples a Mais apuração. transparente, né? E É, vai, como você disse, vai de encontro ao que a maioria dos países europeus já trabalham, que é o imposto sim. sobre valor agregado, né? E Uhum. isso dá uma transparência melhor no regime, né? E acho que traz aí, nós temos a possibilidade das empresas estrangeiras de fato virem para cá. Como você analisa essa criação do comitê gestor da IBS? Porque ele vai ser um órgão federal, né? Ele vai tem composição de integrantes do município, do estado, mas ele não vai tirar aquele poder de fiscalização que hoje os estados possuem, o município possui. Eles juram de pé junto que não, mas para mim não tem outro jeito que não seja esse, né? Porque as diretrizes de fiscalização vão ser do comitê gestor, né? E hoje está se discutindo qual é a natureza jurídica desse comitê gestor, que vai ser um órgão poderosíssimo, né? Porque veja, ele pode ficar com até 0,2 décimos de toda a arrecadação do IBS. Gente, é dinheiro pra caramba, né? É muito dinheiro. Nossa, É muito muito dinheiro. dinheiro. É muito dinheiro. E tudo bem que ele vai também poder pedir inserção aos servidores e ele que vai pagar, tal. Mas, assim, eu vejo com uma preocupação, realmente, eu acho que os estados e os municípios grandes, né? Eu acho que para um município pequeno, médio e pequeno, vai ser bom, porque ele já não tem administração para isso, para fiscalização, vai ser ótimo. Para os grandes municípios, eu acho que eles vão ter problemas porque eles têm todo um trabalho de fiscalização, conhecimento e tal, e vão perder muito poder de decisão, né? E vão perder muita receita, né? Eu tenho conversado com o pessoal dos grandes municípios, eles juram de pé junto que pode fazer a conta de trás para frente, de frente para trás, que os grandes municípios perdem dinheiro, perdem receita. Quem ganha são os pequenos. Por mais assim, e veja só, um município que não seja um município que tenha muito residente, ele não vai ter um mercado de consumo tão grande. Então, você imagina um município que seja um município com muita indústria, mas não tem ali bons loteamentos, que estão na cidade vizinha. A cidade vizinha, né, vai... E na cidade vizinha tem um shopping center, tem bons supermercados, e aí? Esse Interessante município essa vai perder visão. bastante. É, é, muito interessante. É, como você analisa aí a criação desse imposto seletivo, né, que vai buscar tributar os bens considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente? Você acha que, nesse caso, também pode haver um aumento na carga tributária? Ele vem um pouco para substituir o IPI, então vai pegar mais ou menos, eu acho que a carga que o IPI já trazia, de uma maneira um pouco mais simples do que o IPI. É algo também que tem em muitos países do mundo, que é o imposto seletivo para alguns produtos. Então, eu acho que a carga tributária
daquilo que está ali, eu me pergunto um pouco dos veículos, né? Mas Embarcações, aeronaves, né? Isso daí vai, é, não era, vai alcançar, né? Mas agora, de uma maneira geral, eu acho que tanto a bebida como o fumo, ele já. Alguém não. O que eu acho assim, alguém não fuma ou deixa de fumar, não bebe ou deixa de beber, porque aumentou 2, 3% da alíquota. Agora, por outro lado, às vezes eu escuto pessoas falando, ah, mas esse dinheiro vai ser investido em saúde. Não vai, né? Porque não tem essa destinação cruzada aí, como o pessoal está falando. Mas, de alguma maneira, o Estado está sendo ressarcido por esses danos que, que esses produtos causam. Mas eu acho que vai ter bastante polêmica, e se vai ter um imposto que vai dar litígio, vai ser esse imposto seletivo. muito bom. É, e a Zona Franca de Manaus, hein? Que a gente tem aí a Constituição de 88, ela dava um prazo de 25 anos, depois teve emenda, jogou mais 10, agora mais 50 anos, e aquela região continua aí obtendo as vantagens tributárias, né? Você acha que a manutenção disso pode causar um desequilíbrio concorrencial, inclusive tendo os demais setores da economia que subsidiar, né? Porque essa renúncia fiscal que vem tem que vir os recursos de outros setores, né? Como você vê a manutenção desse benefício para a Zona Franca de Manaus? Olha, mas eu acho que esse é um tema tão difícil, porque assim, eu, como não estou na Zona Franca de Manaus, a gente não está lá, a gente acha desnecessário, né? Eu estive num congresso em que eu ouvi o secretário de Fazenda do Amazonas falando da necessidade desses benefícios, porque também isso subsidia até a própria conservação da floresta amazônica e tudo que está lá. Eu acho que a gente poderia ter uma ponderação maior, né? Da maneira como está. Você vai extinguir o IPI. E você vai continuar com o IPI nos produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus. Gente, não vai funcionar, né? Me parece que isso está muito claro. Então, eu acho que a opção na Constituição foi por ter a Zona Franca de Manaus, porque lá a gente tem povos originários, porque lá a gente tem a nossa floresta, porque lá é muito difícil chegar, senão ninguém vai morar lá. A gente fez uma opção, beleza. Isso está sendo prorrogado, é uma opção política. Agora, você criar, a partir daí, com essa regra do IPI, uma desvantagem comercial é motivo para litígio, né? Porque você concorda? Eu, por exemplo, eu vejo que a gente pode sim ir para o judiciário discutir se não está havendo um favorecimento, porque o favorecimento das empresas que estão na Zona Franca de Manaus em detrimento de todas as outras que não estão lá, quando você continua com um imposto só para as empresas que fabricam. Então, você imagina, olha, eu resolvi agora, nós dois vamos ser sócios, vamos ter uma empresa sei lá, de celular. E até agora, a gente fez todo o nosso plano de negócio, blá, 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 e a gente vai conseguir vender e ter um mercado legal. Aí vai para lá, em 2028, uma empresa de celular. E então a gente vai ser obrigado a pagar o IPI, ter todo o custo o custo Brasil de ter essa apuração? Não faz sentido, né? Para mim não faz. Então eu entendo todos os meus colegas e pessoas, eu respeito toda essa defesa, mas eu acho que a ferramenta que foi utilizada está muito equivocada. É a minha opinião, modestíssima, né? Eu coloco aqui para discussão. Não, eu acompanho o seu posicionamento aí, eu também penso bem próximo a isso. E quais são os próximos passos aí nesse processo de implementação da reforma? Quais as perspectivas para o futuro sistema tributário brasileiro? Olha, eu escuto, às vezes, algumas empresários e pessoas falando, não vai passar, não vai passar, vai ter alguém lá, eu já estou sabendo, alguém de Brasília vai canetar e não vai acontecer a reforma. Gente, já passou a emenda constitucional, já passou a lei complementar mais importante,
O comitê gestor já tem um pré-comitê gestor. Já foi publicadas as portarias da Receita Federal com os grupos de trabalho que estão trabalhando loucamente, já está sendo contratado o sistema operacional para o split. Então, assim, os próximos passos são, eu acho que 2025, 2026 vai ser de muito trabalho para todo mundo que é da área financeira, contábil, jurídica e para todos os empresários de TI, né? Então, eu acho que os próximos passos por parte do governo, eles estão correndo para implementar isso, e eu acho que as empresas também têm que correr, né? Para entender e ver todas essas mudanças e tudo que vai acontecer. Acho que são anos que vão demandar muito estudo, né? E muita conta para se fazer. Vale a pena eu tirar? Tem uma empresa em Minas Gerais que tinha o benefício fiscal da subvenção do ICMS. Aquela planta custa 30 milhões. Eu não trago essa planta aqui para São Paulo. Não levo para o Rio de Janeiro de um dia para o outro, tem que fazer conta, né? Será que essa questão do fundo as empresas vão conseguir? Então, tem aí um quebra-cabeça que, né, dentro daquelas trabalhos de planejamento estratégico a esse ano, os próximos 10, tem que fazer isso. Eu acho, é o momento de repensar como um todo, né? Não só o planejamento tributário, mas um planejamento estratégico das empresas. E do lado do governo, eu vejo que as coisas estão andando bastante. Você, aí nós temos propostas para a reforma do imposto sobre a renda, né? Uma questão que é muito debatida, muito falada, é a tributação dos lucros, né? Inclusive agora o ministro lançou que para ele conceder a isenção para uma renda até R$ 5.000, ele vai ter que tributar uma distribuição de lucro acima de 50.000. Você acha que passa a tributação sobre o lucro? Difícil. O que eu acho é que eles puseram tudo na mesma lei, porque até pela questão da responsabilidade fiscal, para dar essa isenção, tem que colocar de onde vem. Então, talvez seja uma jogada política, porque veja que acho que foi na gestão do presidente Bolsonaro, né, que tentaram passar dos dividendos e não foi. Passou na Câmara rapidinho e o Senado enterrou. Então, agora a gente vai ter que. Eu não acho que é uma tarefa fácil. Não acho mesmo, porque a gente tem, se por um lado tem todos as pessoas que recebem, né, por folha de salário, querem muito, né, essa isenção, vai dar um valor que para muitos é muito importante, relevante. A gente tem que pensar que a gente tem uma massa hoje de comerciantes que estão no lucro presumido, que também vão ter um aumento. Então, né, você agrada um, desagrada outros, aqui é uma missão bem difícil. A própria reforma trabalhista, né, permitiu aí, de uma certa forma, essa pejotização, né, Pejotização. que muitos foram, né, justamente para que a sua renda fuja aí da tributação do imposto de renda, né, possa distribuir lucros já tributado, né? Nós temos aí complexidades para dar à frente. E aí, para a gente finalizar, quais os conselhos, como os conselheiros, né, podem se preparar para as mudanças trazidas pela reforma e quais as informações e recursos que eles devem buscar? Olha, eu acho que os conselheiros têm que entender da reforma, assim, entender que vai mudar um pouco essa dinâmica do cálculo do preço, né, dos contratos, né, porque principalmente quem está numa indústria vai ter muito mais direito a créditos, então isso pode ser um momento em que dá para aumentar um pouco a margem de lucro, dá para repassar um pouco no preço, olhar a concorrência. Eu acho que o conselho tem que se debruçar sobre investimentos em sistemas operacionais, em transparência, né? Porque é nisso também que essa reforma está apostando. E os conselheiros eu acho que vão ter que estudar, né? Pelo menos as linhas mestras, as linhas gerais
da reforma tributária para poder, dentro do planejamento estratégico, do caminho, dos caminhos que serão seguidos, fazer as melhores opções. Inclusive, eu, em nome da C Brasil, eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Uma honra muito grande. Você sabe que você, além de uma excelente profissional, é minha amiga de longas datas, né? Mais E eu importante que qualquer tenho, coisa, a amizade, né? você sabe que eu sou seu fã, eu te respeito muito profissionalmente, a sua competência, a sua capacidade. E para nós foi uma honra recebê-la. Eu acho que todos vão ficar muito felizes com tudo isso que foi colocado, né? Que, na verdade, nós viemos para um debate que vamos sair com um monte de dúvidas, né? Que, Tem que de jeito. fato é a situação que a gente vivencia, né? Mas é isso. Muito obrigado, Suzy, por tudo e a CB Brasil agradece muito a sua presença aqui e a sua participação conosco. Eu que agradeço, meu foi um prazer reencontrá-lo, ainda que virtualmente, e me coloco à disposição para que em novos momentos aí da reforma a gente volte a conversar. Tá ótimo. Obrigado.